Olá, seja bem-vindo ao Comentário de Gestor, que agora está com cara nova para ficar mais perto de você, te conectando às principais estratégias de fundos líquidos da BTG Asset, explicadas pelos próprios gestores. O programa, a partir desse mês, passa a ser divulgado em áudio no Spotify e no YouTube, para você acompanhar quando e onde quiser. Eu sou a Fernanda Souza, da BTG Asset, e nesse episódio você confere um resumo do desempenho dos fundos no mês de julho e o posicionamento para o mês de agosto, com as principais análises e decisões do time de gestão. Eu sou o Felipe Pádua, gestor da família de fundos BTG Total, e vou fazer um breve comentário sobre o mês de julho. O mês de julho ele acabou sendo muito diferente do final de junho. Junho terminou com muito otimismo em relação ao Brasil e uma expectativa grande de corte de juros nos Estados Unidos e também de uma antecipação do debate de corte de juros no Brasil. Aqui no Brasil também havia uma expectativa grande de um alinhamento dos candidatos de direita nas eleições de 2026. E essa expectativa acabou se frustrando depois do tarifaço imposto pelo governo Trump ao Brasil. Lá fora, o mês começou com dados mais fortes no mercado de trabalho, especialmente a taxa de desemprego, que veio abaixo do que se esperava. O mercado de trabalho está mostrando sinais de perda de dinamismo do lado da oferta, talvez porque os Estados Unidos estão recebendo menos imigrantes, então tem menos gente para trabalhar, e também está mostrando um dinamismo diferente do lado da demanda, e aí nesse caso um dinamismo mais fraco, ou seja, a demanda por trabalho está um pouco mais fraca. A combinação dessa demanda por trabalho mais fraca, especialmente no setor privado, com uma oferta de trabalho mais restritiva, fez com que a taxa de desemprego caísse referente ao mês de junho. Isso foi uma surpresa altista para a taxa de juros. A maioria das pessoas esperava que essa taxa de desemprego subisse no mês. Nos fundos da família Total, a gente estava aplicado em taxa de juros nos Estados Unidos e no Reino Unido, ou seja, esperando queda nos juros futuros. Essas notícias de uma atividade mais forte nos Estados Unidos, ou de um mercado de trabalho mais apertado, fizeram com que as taxas abrissem no começo do mês. Em seguida, a gente teve a interferência verbal do presidente Trump no FOMC, no Banco Central Americano, e uma tentativa de influenciar a decisão do comitê. Essa intervenção ela é verbal, é uma pressão externa ao comitê e fez com que as taxas fechassem e a gente aproveitou para diminuir um pouquinho as posições aplicadas em juros lá fora. A nossa avaliação é que a economia americana vai continuar desacelerando e que a inflação, que vem das tarifas mais altas, vai ser temporária. Então a gente vai ter um repique de inflação que é temporário, com o pano de fundo da atividade desacelerando. E é por isso que a gente continua apostando num processo de queda de juros nos Estados Unidos, que provavelmente se iniciará em setembro. Como a economia americana está saudável e a inflação está no meio de um choque, o Fed pode esperar mais uma reunião para começar os cortes. Então, não há necessidade dele começar a cortar juros nessa reunião de final de julho. No entanto, a gente sabe que a taxa de juros está restritiva, a gente sabe que as tarifas elas são inflacionárias, mas também são recessivas, que a economia já está desacelerando. Então, até o final do ano, a gente certamente vai ter corte de juros por lá. Ao longo do mês, a gente também reduziu a posição de euro e ien. A gente estava apostando no dólar fraco, ou seja, na valorização de outras moedas no mundo, e a gente reduziu um pouco essas posições com ganhos no mês. A gente segue apostando numa apreciação do real. O diferencial de juros está muito alto, a inflação está baixa no Brasil, o Banco Central aqui está conservador, e a gente também segue apostando numa queda na taxa de juros. No mês, a gente reduziu a aposta em renda variável no Brasil, mas manteve a nossa aposta em renda variável nos Estados Unidos, ou seja, a gente continua comprado em bolsa americana e no Brasil a gente está muito pouco comprado. Nos fundos de infraestrutura da família Total, a gente manteve o tamanho da carteira de crédito, ou seja, não mudou muito a exposição a crédito. A composição em termos de pré-fixado e pós-fixado foi mantida e o que a gente fez foi aumentar a diversificação. A gente tinha em torno de 190 ativos na carteira, hoje está com 210, aumentou um pouco a quantidade de emissores. A duration da carteira, ou seja, o prazo médio da carteira continua sendo curto, que dá uma ideia de uma carteira um pouco mais conservadora. A gente está com uma duration de mais ou menos 3 anos e meio. E a gente tem uma posição de caixa da ordem de 30% do fundo. Então 30% do fundo não está investido em crédito no momento. Eu sou o Guilherme Mattioli, gestor das estratégias de crédito líquido da BTG Pactual Asset Management. Em relação à nossa estratégia de crédito corporativo, vimos em julho, após um mês anterior lateral, boa performance em nossa estratégia, fortalecida pelo ajuste positivo nos preços de parte de nossas posições, além de carrego positivo da carteira, ainda que tenhamos posição conservadora em geral. Casos menos triviais voltaram a se valorizar no mercado como um todo, conduzindo demais posições em rumo positivo e trazendo bom resultado à carteira. Ainda que o mercado siga escasso em termos de atratividade,
capturamos bom retorno de novas alocações, essencialmente via mercado primário, onde compramos volume e que se valorizaram bem, tais como PetroRio e TIM. Seguimos reticentes quanto a ativos de maior duration, mas, quando entendemos que há algum prêmio embutido, montamos maior posição, como ambas citadas. Além disso, continuamos prezando por manter os parâmetros de alocação da carteira, aumentando emissores bancários e corporativos que temos conforto. Temos hoje uma alocação ao redor de 35% em debêntures e 20% em bancos, e imaginamos seguir assim no curto prazo. Olhando adiante, esperamos que o resultado siga positivo, com baixa volatilidade, principalmente se considerarmos a complexidade existente no mercado diante de eventos locais e externos e que confrontam com a percepção de risco em geral. A classe de crédito, ainda que apertada em spread, segue oferecendo bom refúgio aos investidores que buscam bons retornos e menor risco, principalmente pelo aspecto técnico positivo existente e que temos dificuldade de ver minguando. Seguimos animados com a dinâmica e protegidos por maior conservadorismo, maior caixa e menor duration da carteira. Em relação à nossa estratégia de fundos bancários, repetindo o comportamento recente, vimos boa performance, fortalecida pelo fechamento dos spreads de pontuais bancos da carteira em uma dinâmica de indústria que segue positiva, ainda que com certa escassez para novas alocações. Seguimos priorizando manter o fundo com maior posição frente ao histórico mais longo, principalmente em ativos de curto prazo, no sentido de ganharmos com carrego sem comprometer nossa liquidez. A diversificação segue sendo importante, pulverizada entre vários bancos, focando em posições de até 3 anos de prazo, com foco em ativos seniores. Adiante, esperamos manter postura semelhante, atentos quanto às próximas semanas, levando em conta que teremos a divulgação de resultado do segundo trimestre dos bancos e companhias, que será importante para confirmarmos a segurança e qualidade de nossa carteira, alinhados aos prêmios ofertados. Continuamos com viés positivo e esperamos manter resultados semelhantes aos atuais, assumindo que, sob nossa ótica, o mercado de crédito continuará em ritmo positivo e com bons indicadores técnicos e fundamentalistas. Olá, sou Antônio Rocha e sou um dos responsáveis pela estratégia absoluta de renda variável da BTG Pactual Asset Management. Julho foi um mês negativo para os fundos da estratégia absoluto. O absoluto FIA e absoluto institucional FIA tiveram um desempenho negativo inferior ao do Bovespa. Enquanto isso, o absoluto LS apresentou uma queda menor que os mercados locais, refletindo sua maior diversificação geográfica. Julho foi marcado por mais um rally nos mercados globais, com o S&P 500 e Nasdaq renovando máximas históricas em meio a resultados corporativos sólidos, liquidez abundante e uma combinação de atividade resiliente com inflação sob controle. Mesmo com ruídos relacionados à situação fiscal americana, a curva de juros americana segue dentro do intervalo dos últimos anos. No Brasil, o movimento foi na direção oposta. O Ibovespa recuou 4,2%, o real se desvalorizou quase 3% e os juros longos abriram mais de 50 bips, refletindo o aumento do ruído político e, em especial, a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas sobre o comércio brasileiro. Em um cenário global favorável, o mercado local decepcionou. Passando para o portfólio de ações locais, vimos profit-taking em muitos ativos domésticos, após alguns meses de alta refletindo potencialmente alguma expectativa de desaceleração da economia após um primeiro semestre que surpreendeu positivamente. Os principais destaques negativos foram Natura e Assaí. No caso de Natura, a potencial desaceleração das vendas no segundo semestre, em meio a uma economia doméstica mais fraca, enquanto a companhia implementa o Wave 2 na Argentina e no México e executa a reestruturação da Avon Internacional, pesaram sobre a ação. Seguimos acreditando que boa parte desses riscos já está precificada e que o atual nível de valuation embute um grau de pessimismo desproporcional ao que a companhia já entregou em termos de simplificação e evolução financeira. Já para o Assaí, revisões para baixo da inflação de alimentos para 2025 e meio a um câmbio mais apreciado em relação ao começo do ano e queda nas commodities agrícolas devem estar pesando sobre o sentimento dos investidores. Avaliamos que o desempenho operacional da companhia deve seguir demonstrando resiliência e que uma suavização de preços não deve comprometer a trajetória de desalavancagem financeira que para nós é o grande tema do case. Agora, falarei sobre os destaques do absoluto LS. Os principais destaques positivos do mês foram posições compradas em bancos e industriais no México, posições compradas em ações de tecnologia e semicondutores nos Estados Unidos, posições vendidas em bancos no Brasil, enquanto o principal impacto negativo foi posições compradas em ações ligadas a consumo no Brasil pelas razões mencionadas anteriormente. Em nosso book de Estados Unidos, destaque para os bons resultados entre as Big Techs, como Meta e Microsoft, bem como nomes ligados à infraestrutura de inteligência artificial, como TSMC em chips e GE Vernova em geração de energia. Os gastos com infraestrutura de inteligência artificial dispararam, com os hyperscalers revisando para cima suas projeções de CAPEX.
Eu sou Marcelo Saerp, um dos gestores da estratégia Alfamaca. Em julho, o mercado externo continuou focado nas negociações tarifárias dos Estados Unidos, nas expectativas sobre cortes de juros pelo Fed e na divulgação de resultados corporativos. Houve avanços em alguns acordos importantes, como o Japão e a União Europeia, mas seguem pendentes ainda negociações com contrapartes extremamente importantes também, como China, Canadá e México. O presidente Trump intensificou as críticas ao Fed, principalmente ao presidente Powell, exigindo queda nos juros. Em meio a esse cenário, dados publicados de emprego indicam uma desaceleração esperada no mercado de trabalho. Porém, a surpresa com as revisões de dados anteriores provocou uma reação forte do governo, culminando na demissão da economista responsável pelas estatísticas. Nesse cenário, a gente geriu de forma ativa a posição vendida em dólar, reduziu a exposição antes do anúncio dos acordos com a Europa e Japão e voltou a aumentar no final do mês. Continuamos acreditando num cenário de enfraquecimento gradual do dólar nos próximos meses, porém com bastante volatilidade. No mercado de juros, mantivemos posições aplicadas na Europa e no Canadá. No mercado de ações, a gente reduziu um pouco parcialmente a exposição ao tema das empresas que são beneficiadas pelo tema do investimento em inteligência artificial e operamos de forma bastante tática a exposição líquida. No mercado local, o anúncio das tarifas de 50% dos Estados Unidos para o Brasil gerou repercussões políticas e aumento da percepção de risco, embora sem grandes impactos nas previsões econômicas. A economia brasileira é relativamente fechada, e as exceções concedidas a itens importantes das exportações aliviaram um pouco a tensão. Apesar da eleição presidencial estar distante, o mercado tem monitorado se as reações do governo e a percepção popular influenciam a aprovação do presidente, que até agora mostra apenas uma leve melhora sem sinais conclusivos. Nesse ambiente, fizemos ao longo do mês um leve ajuste na posição de juros locais, trocando um pouco da exposição de juro real por juro nominal e mantemos posições de inclinação de curva. Encerramos o mês levemente vendidos também em ações e praticamente zerados na moeda. Eu sou Denis Caparrós, um dos responsáveis pela gestão dos fundos de renda fixa e multimercado das famílias Explorer, Hedge e Discovery. E hoje irei falar sobre os principais destaques da performance dos fundos no mês de julho. A estratégia de Brasil teve perdas em posições aplicadas na inclinação da curva de juros nominal e nos juros reais. O principal evento do mês foi a escalada de tensões entre Brasil e Estados Unidos, com o anúncio de tarifas adicionais de 40% dos Estados Unidos sobre o Brasil, com algumas exceções concedidas, e da sanção a um ministro da Suprema Corte Brasileira. Enquanto isso, o governo vem usando o tema da defesa da soberania nacional para colher dividendos políticos. Tudo isso somado, aumenta a incerteza sobre o efeito real das tarifas no ambiente político e econômico do Brasil. Estamos atentos para potenciais novos desdobramentos do conflito, que podem aumentar o prêmio de risco do país, que sofreu leve elevação ao longo do mês. Além disso, seguimos acreditando que os cortes de juros não acontecerão este ano, devido à atividade resiliente, resultado de um impulso fiscal que se fortalecerá no segundo semestre. Assim, mantemos nossas posições na inclinação da taxa de juros nominal e nos juros reais de longo prazo, que se beneficiam de um ciclo mais tardio, porém mais profundo, do que o precificado atualmente. Em América do Norte, mesmo com posições pequenas, conseguimos nos beneficiar da modesta abertura da taxa de juros longa e aumento da precificação de inflação, oriundo principalmente do surgimento dos primeiros sinais de inflação das tarifas. Ainda enxergamos riscos para a taxa de juros longa mais elevada devido à desglobalização, enfraquecimento de instituições nos Estados Unidos e trajetória insustentável da dívida americana, mas também reconhecemos os sinais cíclicos mais fracos na economia, vindos principalmente do mercado de trabalho e do consumo, e acreditamos que o impulso fiscal gerado pela One Big Beautiful Bill será modesto nos próximos trimestres. Em meio a este cenário, há bastante incerteza sobre a trajetória da curva de juros no curto prazo e seguimos buscando posições táticas aplicadas na parte curta e intermediária contra posições tomadas na parte longa. No Chile, após uma surpresa baixista na inflação no mês de junho, o Banco Central cortou sua taxa de referência em 25 pontos de base na reunião de julho, como era antecipado pelo reporte trimestral de política monetária previamente divulgado. Atualmente mantemos posições táticas vendidas na inflação curta e aplicadas na parte média da curva nominal. Na Colômbia, não tivemos resultados significativos neste mês, mas acreditamos que, devido à inflação rodando relativamente alta nas médias móveis, deterioração do panorama fiscal e sinais de enfraquecimento do peso colombiano, o Banco Central será mais hawk que precificado e, com isso, enxergamos boa oportunidade para montar posições tomadas na parte curta da curva. Por fim, o book de ações apresentou desempenho negativo. As incertezas em torno do processo tarifário que envolve o setor de bens de capital, além das especulações sobre uma possível aquisição no setor de saúde, foram os principais vetores de pressão. Após um primeiro semestre favorável aos ativos domésticos, o mês foi marcado por uma reversão nas posições, com as empresas de commodities superando os demais setores.
Para os próximos meses, mantemos nossa convicção na tese long em bens de capital. Algumas empresas do setor foram excessivamente penalizadas pelo ruído em torno das tarifas, mas acreditamos que, dada a singularidade de seus produtos, elas serão capazes de mitigar eventuais impactos. Reforçamos também a posição long no setor de serviços financeiros, que deve apresentar resultados resilientes ao longo do segundo semestre. Obrigada por nos acompanhar. Te espero no próximo mês com mais uma edição do Comentário de Gestor.